Olá pessoal, esse é o Painel da Cidadania, um programa semanal que tem como proposta contribuir para a formação da cultura cidadã. Você pode participar do nosso programa através do www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp 6199-811-4665. Nessa semana a gente vai estar aqui com Iberê Carvalho. Seja muito bem-vindo, Iberê. Obrigado. Iberê nasceu em Brasília, estudou antropologia, jornalismo, fez mestrado em direção cinematográfica na Universidade de São Pablo de Madrid, na Espanha. Iberê é cineasta, diretor, produtor de filmes. Os filmes e os trabalhos dele, quase todos foram premiados. Iberê já foi premiado, inclusive fora do país, tem prêmios internacionais. Eu queria, Iberê, que você falasse um pouco do seu trabalho. O nosso programa sempre é temático e a gente fez desse trabalho agora, o nosso tema é mostrar como o cinema pode contribuir para a formação cidadã e como um vetor de transformação social. Como que o cinema pode ser usado na mudança social das pessoas e para melhor. Fala um pouquinho do seu trabalho e vamos dialogar a respeito. Bom, de novo, obrigado pelo convite. É muito bom a oportunidade de estar aqui para a gente discutir um pouco essas coisas. Eu acho que todo ofício e toda profissão tem que ter uma responsabilidade social, né, política. É impossível você dissociar qualquer atividade humana da relação política, porque o ser humano é um ser político, né? Nós vivemos em comunidade, nós vivemos junto, então não tem como não ter esse viés político, e o cinema não é diferente. E para mim, o cinema sempre teve uma função de colocar para fora e discutir algumas questões que estavam me incomodando, algumas questões que mexiam comigo, né? E não necessariamente questões sociais, às vezes questões mais emotivas e pessoais, mas que de uma forma ou de outra descambavam um pouco pro social, até talvez pela educação que eu tive, pela formação, né, em ciências sociais. Então, por exemplo, o meu primeiríssimo trabalho como autor, como diretor, foi um documentário chamado Cela de Aula, em que eu estudava, nessa época eu já estava fazendo jornalismo na Universidade Católica de Brasília, e pensando já o que eu poderia fazer, qual que seria meu primeiro filme, já queria fazer cinema, e escutei na rádio que 70% dos presos que faziam curso dentro da Papuda, que faziam um curso regular dentro da Papuda, participavam da escola que tem lá dentro, tinham passado para direito na UNB. 70%. Era um índice muito maior do que qualquer cursinho pré-vestibular de Brasília ou de qualquer escola de segundo grau de Brasília particular. E aí eu desenvolvi um projeto dentro da universidade e fiz um documentário chamado Cela de Aula, que tentava entender o porquê como eles tinham alcançado aquele nível tão alto de aprovação. Então sempre partiu de questionamentos assim das coisas que eu via no mundo, das coisas que chegavam até mim, eu falava, pô, isso é interessante, isso eu quero descobrir um pouco mais, saber um pouco mais. E aí já meu segundo trabalho, que é o Suicídio Cidadão, aí meu primeiro trabalho de ficção, é um filme de 2003, e é um filme que conta a história de um grupo de jovens universitários que, indignados com casos de corrupção, resolvem eles mesmos fazer justiça com as próprias mãos e sequestrar um político corrupto que vive em Brasília, que quem vive aqui em Brasília tem essa situação de numa situação, outra de num restaurante ou num prédio, esbarrar com uma dessas figuras. E aí eles resolvem sequestrá-lo para botá-lo dentro de uma jaula pelado para todo mundo ver, ridicularizando aquele político. Enfim, e aí a história descamba, dá um pouco de problema, vai para outro lado. Aí eu não vou contar o final. Nu mas ainda sobre não isso. tem, né? Nu ainda não tem, mas careca, tem muitos careca dentro dos presídios aí, que sendo ridicularizados nesse momento, a gente vê. Iberê, a gente percebe também que você nasceu em Brasília, é geração Brasília, e os seus filmes também estão muitos dentro de Brasília. Eu assisti A Diferença de Tati, feito em Brasília, vi aquele Procura-se também em Brasília e aquele longa seu que me parece que vai até para Netflix agora, né? O último Cine Drive, que faz referência ao nosso Cine Drive aqui em Brasília, que eu acho que é um dos últimos do Brasil, se não o último, e também um contato ali bem familiar de relações interpessoais. Como é que
é isso, trabalhar, fazer cinema em Brasília e mostrar para as pessoas que Brasília também é uma cidade. Nós estivemos aqui há uns dias atrás com o Felipe Seabra, da Plebe Hood, e ele falava que em 1980 Brasília era bem árida, era uma Brasília cinzenta e quase não existia esse tipo de situação. E hoje a gente vê que Brasília é uma cidade tão qual importante como todas as outras do país, e a gente tem cineasta, temos trabalho, a música também. O que é fazer cinema em Brasília com a cara de Brasília? Pois é, eu acho que eu já fui um pouco privilegiado de começar a trabalhar com cinema num momento em que a cidade já proporcionava alguma estrutura mínima para quem quisesse começar, né? Isso foi no ano 2000, minha primeira experiência com cinema foi no ano 2000. Quer dizer, minto, na verdade minha primeiríssima experiência com cinema foi em 95, ainda na Universidade de Brasília, quando eu fui ator de uma oficina cinematográfica realizada com Nelson Pereira dos Santos. O Nelson Pereira estava oferecendo uma oficina para os estudantes de comunicação e eles precisavam de um ator para protagonizar o curta que eles produziriam durante a oficina, e eu na época fazia teatro também e tal, me ofereci, e foi aí que eu tive contato com todo esse universo de filmagem e me encantei pela riqueza e pela necessidade de tanta especialização para fazer um filme. Né? Tem a pessoa especialista pelo áudio, tem a pessoa especialista pela imagem, tem a pessoa especialista com roupas, figurino, maquiagem, e todo esse universo para contar uma história, aquilo me encantou. Isso foi em 95. Então, quando eu cheguei, a Universidade de Brasília foi a primeira universidade do Brasil a oferecer um curso de cinema. Aí nessa década de 90, eu ia para o Festival de Brasília e assistia filmes do Zé Eduardo Belmonte, né, do René Sampaio, Mauro Giuntini, o Vladimir Carvalho, que não é daqui, mas produz cinema aqui, filmou essa cidade sendo construída. Ele conseguiu filmar essa cidade nascendo, né? Então é uma cidade que eu acho que talvez seja uma das únicas cidades do mundo que nasceu sendo filmada, e o Vladimir gosta de falar disso. É uma cidade mais recente que o cinema, e que o cinema brasileiro já tinha uma presença muito forte na década de 60, né? Cinema novo e tudo. Então eu surgi já artisticamente numa cidade que já tinha um caldo cultural, já vinha, por exemplo, depois do rock de Brasília, que já tinha feito o Brasil inteiro olhar para a cidade com outro olhar. Então eu me sinto um pouco privilegiado, porque esses caras, como Felipe Seabra, o pessoal da Legião Urbana, o pessoal do Capital Inicial, essa galera desbravou e construiu do nada. Né? O Zé Eduardo Belmonte, Márcio Cury, Manfredo Caldas, Vladimir Carvalho, eles construíram o cinema do nada, num lugar que não tinha nada. Eu já cheguei num terreno um pouco fertilizado já. E aí já tinham algumas linhas de financiamento, o FAC já existia, de uma maneira ainda muito precária, mas o Fundo de Arte e Cultura da Secretaria de Cultura já existia. Já existia um curso de cinema na UNB, consolidado. Na Universidade Católica, onde eu fui estudar jornalismo, eu encontrei o Mauro Giuntini, que é um realizador também dessa geração anterior à minha, que era coordenador do Centro de Rádio e TV da universidade. Então, foi difícil, porque eu acho que é difícil até hoje, para quem está começando hoje, mas já foi um pouco mais facilitado. E assim, não tem como, eu acho, você fazer cinema na sua cidade sem falar da sua cidade. Ainda mais vivendo numa cidade tão peculiar e tão diferente das outras como Brasília. Mas agora, Iberê, o cinema tem que cumprir o papel social do cinema, de socializar, formar pessoas e ajudar na transformação social, criando pessoas de bem. Agora, a gente percebe que o cinema, ele está um pouco segregado. Ele é segregado. Hoje os cinemas estão praticamente todos dentro de shopping. E muitas pessoas que moram na periferia de Brasília, moram no Sol Nascente, moram em outros lugares, em outras periferias, só vêem shopping quando ele é mostrado nas novelas. Essas pessoas não ficam longe do cinema, porque muitas vezes os filmes saem do cinema, vai para a TV a cabo, e a TV a cabo as pessoas também não têm acesso. Até que chegue na televisão aberta, já passou muito tempo, as pessoas já estão vendo outras coisas. O que a gente poderia fazer para socializar mais o cinema, para que seja uma atividade de todos? Eu vi que você recebeu um prêmio em Cuba. Em Cuba, a gente vê que o cinema, o próprio governo, o Estado, ele organiza
a distribuição de entradas, seja para o teatro, para o cinema e outras atividades culturais, para dividir e entregar para que todas as pessoas possam participar desses eventos. O que precisaria aqui no Brasil para que as pessoas tivessem esse acesso, que elas participassem mais disso daí? É uma discussão muito importante, porque você vê, a arte em si é a única coisa que nos difere, é o nosso único produto que nos difere totalmente de outra cultura, de outro povo. Né? A cultura como um todo, a culinária, né? A nossa música, a cultura é que nos difere de outro povo. A gente pode até conseguir produzir um carro igual, a gente pode conseguir construir um computador igual, ou a gente pode construir até uma roupa, né? Hoje está muito, a globalização fez, os países, as pessoas se vestem muito parecidos, né? Com exceção lá do Oriente, mas a cultura, assim, o lado nenhum outro povo vai conseguir fazer uma música brasileira, a não ser o Brasil. Verdade. Nenhum outro povo vai conseguir fazer o cinema brasileiro, a não ser o Brasil. Então, a gente tem que valorizar a nossa arte e entender que isso é um patrimônio inestimável. Sim. E esse patrimônio só faz sentido se o nosso povo conhecê-lo. Senão, ele não cumpre o seu papel, né, de construção de uma identidade, de construção de fortalecimento de uma identidade nacional. Então, você citou Cuba, né? Eu tive em Cuba já 3 vezes no Festival de Havana e é impressionante, assim, o Festival de Havana acontece durante 10 dias e durante aqueles 10 dias é ponto facultativo para todo mundo que trabalha, e praticamente lá todo mundo trabalha para o Estado, para todo mundo que trabalha para o Estado, é ponto facultativo você trabalhar ou não se você for ao cinema. Se você estiver indo ao festival. Veja como eles valorizam. As filas são quilométricas, enormes para as pessoas irem ao cinema, são várias salas. E então, a gente aqui... E o ingresso, uma curiosidade, na época eu fiz essa conta. Lá se paga para ir ver o filme. Mas o ingresso é 4 vezes mais barato, ou seja, com o que eles pagam para andar de ônibus, eles conseguem ver 4 filmes. E eu fiz essa conta, e eu fiz uma conta que é a seguinte... Seria R$1 hoje aqui? Isso, seria R$1 aqui, mas não seria R$1 aqui porque eu fiz a seguinte conta. Com o dinheiro que eu gasto para ir ver um filme no Brasil, que é aproximadamente $7, $8, quantas vezes o cubano consegue ver um filme? E ele consegue ver 178 filmes, enquanto que o brasileiro consegue ver um, com o mesmo dinheiro. Incrível. Incrível, né? Então, assim, incrível. 178. Fora a curadoria, que lá eles levam filme do mundo todo e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem que se investiu muito forte na produção cinematográfica. Nós hoje produzimos muito mais do que produzíamos há 10 anos atrás. Teve um trabalho dos governos Lula e Dilma, que foi impressionante com a criação da Ancine e com a criação do Fundo Setorial do Audiovisual. O cinema brasileiro, não só o cinema, mas o audiovisual brasileiro cresceu de forma exponencial, tem se destacado. Agora nós estamos com 12 filmes no Festival de Berlim. Tivemos um filme concorrendo em Cannes. O Aquarius acabou de ganhar melhor filme estrangeiro lá na França. Né? Então, assim, são reconhecimentos internacionais frutos de um investimento local. Agora, como fazer para que mais brasileiros vejam cinema brasileiro? Os números recentes mostram que, mesmo com a crise, a gente tem crescido. A gente só tem crescido nos últimos 10 anos a quantidade de brasileiros que veem filme nacional. Isso é um bom número. Mas será que a gente está alcançando uma determinada parcela da população que precisa conhecer o nosso cinema? É uma discussão interessante. Eu acho que a TV teria uma função aí primordial. As TVs abertas são concessões públicas e deveriam exibir mais os nossos filmes, inclusive por uma questão de legislação. Devia ter uma regulação para que exibisse mais. De filmes. E em horários nobres, né? Em horários nobres, não é que passar de madrugada. A gente teria que ter mais salas públicas. Em São Paulo foram feitas várias salas públicas em regiões periféricas com preços mais baratos, subsidiados, então as notícias que nós temos aqui lotam o tempo inteiro. Então não é verdade que o povo brasileiro não gosta de cinema brasileiro. Então a gente tem que ter políticas, não tem jeito. Sem política pública voltada para isso, não vai mudar a situação. Não é uma questão de qualidade dos nossos filmes, porque a qualidade dos nossos filmes está sendo provada aí, nacional e internacionalmente. Eu, na minha utopia social, eu pensava que a gente poderia fazer um festival de cinema de rua. Fazer um festival de cinema, por exemplo, na Ceilândia. A gente colocaria
alguns telões, e inscreveria os filmes como um festival de cinema comum, mas um festival de cinema para a população que nesse momento é segregada diante dos preços e da localização dos cinemas. Isso uma utopia social minha, particularmente minha. Já conversei até com o João aqui da produtora, cheguei a conversar com outro cineasta, ele achou a ideia fantástica, mas só que falta alguma coisa ainda para a gente incrementar, fazer esse festival de cinema de rua. Já teve um em Taguatinga, organizado pela Caribou Cinema, se eu não me engano, o William Alves, que tomava a frente disso. Era um festival que acontecia na Praça do DI. Uhum. E exibia filmes do Brasil inteiro na Praça do DI. Eu já tive filme meu exibido lá, e era uma experiência interessante. Concorria um pouco com o som dos carros, com o pessoal dos bares, com não sei o quê, mas era uma questão de ir formando ali uma cultura para isso. Mas acho que o festival acabou tem uns 3, 4 anos, mas ele durou quase 10, se eu não me engano. Excelente. Iberê, o nosso programa pega um Fala nas Ruas, e esse Fala nas Ruas, a gente pega a opinião de pessoas comuns, transeuntes, normais na rua, e a gente aborda eles e pergunta o que eles acham exatamente do tema. E nós fomos às ruas, perguntamos o que eles achavam do cinema como transformador social. Gostaria que você assistisse e comentasse. Eu acredito que sim. O cinema ele pode mudar muito, né, o conceito de vida, ele acrescenta muito o conhecimento das pessoas em si. Como professora, acredito muito que o cinema pode fazer com que as pessoas tenham mais acesso à cultura e à cidadania. Eu acredito que sim. O cinema é uma arte que tem esse poder de trazer para a realidade fatos da vida real, nos fazerem refletir. As crianças, os jovens hoje em dia, eles estão totalmente relacionados à tecnologia, à TV. E o cinema ele tem relação de influência na mente dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes. Bem, Berê, você viu aí a opinião das pessoas, muitas delas acham que o cinema tem condição de fazer essa transformação social, fazer essa mudança que a gente precisa com filmes educacionais. Já existe até algumas pessoas trabalhando esse tema em escolas, ajudando a produzir e quebrando aquele gelo da escola ali, onde o professor fica na lousa lá falando o tempo todo e os alunos têm que absorver tudo aquilo. Tem uma educação assim mais flexível, com mais facilidade, e você viu a opinião das pessoas. Uma outra coisa que eu queria que você comentasse, quando a gente fazia esse Fala nas Ruas, eu conversava com uma professora, aí ela falava para mim que o cinema no mundo é muito branco. O cinema é branco, feito para brancos, exclui as pessoas, exclui os negros, e também eles mostram que os maiores estúdios hoje estão nos Estados Unidos, né? Os estúdios americanos, eles tentam fazer com que as pessoas defendam os Estados Unidos sempre e que eles estão sempre certos na condução das suas políticas públicas e na condução do mundo. O que você pode me falar a respeito disso, já comentando a opinião das pessoas? Bom, eu concordo com os depoimentos que nós vimos. Sim. Né? Eu acho que não tem como o cinema e o cineasta se esquivar da responsabilidade, da força que o cinema tem de contribuir para a construção do imaginário, para a construção do cognitivo, para a construção do simbólico dentro da nossa sociedade. Eu acho que ele é um dos fatores possíveis de transformação dessas visões que estão de forma preconceituosa arraigadas na nossa cultura. O cinema tem um poder muito grande de fazer isso, porque ele vem através da emoção, ele trabalha a partir do simulacro da realidade, né? Então nós quando estamos assistindo a um filme bom, a gente para assistir e a gente acredita que aquilo é de verdade, a gente se emociona junto com personagens, a gente sente medo, e quando pega através da emoção, a gente chega na razão de outra forma, de uma forma intuitiva, de uma forma às vezes subliminar, e isso vai tendo muita força na maneira como você se manifesta, na maneira como você age. O poder do cinema norte-americano, do cinema estadunidense, porque norte-americano, né, tem o México, tem o Canadá, exatamente, né? Mas o cinema estadunidense no mundo todo é incrível.
como eles influenciaram nossos costumes, nossa forma de se vestir. Aqui, ó, tô de calça jeans. Isso é o cinema o cinema estadunidense que trouxe, né? Então, nós não podemos nos esquivar dessa responsabilidade. Então, quando eu vejo um cinema só de branco, se ele for feito na Suécia, pode ser, porque é a realidade deles na maioria. É crível que aquela realidade pudesse ser construída assim. Mas se eu vejo um cinema só de brancos feito no Brasil, tem alguma coisa errada aí. Nós estamos reforçando uma imagem que foi construída artificialmente. Então a gente tem que se espelhar na nossa realidade e procurar entender as distorções que existem na realidade e, se eu puder, de forma a não prejudicar meu filme, fazer com que no meu filme seja diferente do que é na realidade, eu posso fazer com que alguma pessoa que assista fale, opa, por que a coisa é assim então? Por que geralmente as mulheres é que cozinham? Por que geralmente nos outros filmes os bandidos são negros ou são mexicanos, no caso dos filmes americanos? Então, se você muda isso, você pode criar uma nova pergunta e recondicionar a forma de pensar das pessoas. Então, acho que o cinema ele tem uma função muito importante. Ele não precisa necessariamente ser educativo para isso. Ele pode ser entretenido também. Ele pode ser de muito entretenimento. Agora, feito com responsabilidade. Certo. A gente vê também na narrativa cinematográfica assim, que os filmes mostram assim, tentam instigar as pessoas no que não é mostrado. O filme mostra alguma coisa para que as pessoas pensem numa outra. Isso é uma nuance de cineasta. Como é que a gente percebe isso assim num contexto mais digamos assim, de sociabilização mesmo, de formação assim cidadã, de mostrar isso de uma forma assim para que as pessoas vejam o que não é mostrado, mas de uma forma assim mais perspicaz na construção da cidadania. É uma pergunta complexa, assim. O cineasta Wim Wenders, cineasta alemão, e ele cita uma frase que eu acho que nem é dele, que outras pessoas dizem, mas que é o mais importante do que você saber o que você deve mostrar é aquilo que você não vai mostrar. O que você vai deixar de fora. O que você vai deixar de fora, porque você não filma a realidade toda, você não filma tudo. Verdade. Você filma um quadro, você filma um momento, né? É uma fragmentação do tempo unida para criar um universo próprio, seja no documentário, seja na ficção. Então, eu acho que aquilo que a gente deixa de fora, mas acaba aparecendo no filme, né? Eu não mostrei, eu não botei a câmera para lá, mas eu consegui perceber que está no filme, eu consegui perceber que faz parte daquele universo, ele vem com muita força para o espectador, porque é aquela parte que é a parte ativa do espectador. Ele não está ali passivo assistindo e simplesmente, o cineasta está me dizendo aquilo. Ele faz. Você pensar como livro, né? Como livro que você lê e imagina todo o resto. Então, se você consegue pegar questões fundamentais da nossa sociedade, questões que precisam ser discutidas socialmente, e colocar aquilo de forma sutil na história, você tem condição de atingir as pessoas de uma forma muito mais potente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do filme Aquários, filme recente que ganhou bastante prêmio, com a Sônia Braga, do Kleber Mendonça Filho, um filme feito em Recife, filme brasileiro. Tem uma cena inicial, quem não assistiu, vale a pena assistir o filme, tem uma cena inicial que a Sônia Braga, que é a protagonista, está com outras pessoas, provavelmente de classe média, na praia, fazendo um exercício ali, um exercício acho que de bioenergético, um exercício ali que alguém tá puxando. E aí o cineasta aponta para três jovens negros, que estão, pela sua vestimenta, fica claro que eles são de classe social mais baixa do que aqueles que estão ali fazendo o exercício, e esses meninos vêm chegando, se aproximando. E o pessoal tá lá. E os meninos vêm chegando, se aproximando, e o pessoal tá lá. A gente fica numa tensão enorme, falando, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E não acontece nada. Os meninos deitam e fazem o exercício com os outros. Então ele conseguiu fazer suspense com o meu preconceito. Eu achei que aconteceu alguma coisa porque eu sou preconceituoso. E naquele momento que eu achei que aconteceu alguma coisa... As pessoas já marginalizaram os meninos. E naquele momento que não acontece nada, eu me senti mal. Eu falei, por que eu achei que aconteceu alguma coisa? Porque eram negros e porque eles estavam mal vestidos. E aí eu me pego como preconceituoso, me pego como alguém que achou que eram bandidos por conta dessas características. Então,
é muito forte quando o cineasta consegue fazer isso com você. E ele não falou, olha, eles são bandidos. Nem falou, não são. Ele mostrou os meninos deitaram lá e não aconteceu nada. Só isso. Se fossem meninos brancos, bem vestidos, loirinhos, com óculos da moda, não sei o que, não ia ter tensão nenhuma naquela cena. Então a tensão está no meu preconceito. Isso é muito forte. Eu acho que quando o cinema tem condição de fazer isso, ele atinge um nível de potência e de transformação incrível. Quando eu fiz a pergunta, eu imaginei naquele seu filme de 1 minuto, o documentário A Diferença de Tati. Aquele Diferença de Tati, só o que a senhora conversava ali falando, a senhora que deu à luz numa passagem subterrânea ali do Eixão, no final do Eixo Norte, né, que você falou para mim, e ela falando que ali morava minha mãe, ali morava minha tia, minha irmã e tal. Aí você imagina que era uma cidade, apesar de ser periférica, mas era tudo ali dentro da passagem subterrânea. Eu pensei mais ou menos isso. Iberê, a gente está chegando ao fim, eu queria que você comentasse agora só a diferença de Tati e fizesse suas considerações. Não, legal. A Diferença de Tati foi um filme que me tocou. Eu transformei aquele trecho daquele depoimento num filme porque me tocou a beleza do depoimento dela, de como ela estava feliz ao relembrar do nascimento de sua filha, e a filha ali do lado orgulhosa da mãe falando, só que o cenário é dos mais degradantes possíveis, né? Porque você imagina que o lugar ideal para uma mãe ter sua filha é ou em casa, ou amparada num hospital. Então, ela estava na rua. Era a casa dela, mas ela estava na rua, sem as mínimas condições que o ser humano precisa ter. Então essa contradição me pareceu interessante para revelar uma faceta da nossa sociedade, assim, que a gente dá as costas para essas pessoas, mas elas estão lá sobrevivendo, lutando. Bom, e queria dizer que foi muito bom estar aqui discutindo tudo isso. O meu próximo projeto é um projeto ainda mais social e político, assumidamente. Meu filme anterior é o Último Cine Drive-In. Ele também toca em questões sociais, em questões da degradação da cultura e da degradação do sistema de saúde, mas é um filme que, sobretudo, fala de uma relação familiar, do amor entre a família, pai, mãe e filho. Esse próximo filme, que ainda o título é provisório, a gente provavelmente muda o título, mas o título atualmente é O Homem Cordial. Ele vai tratar de uma situação de intolerância e do surgimento de uma onda de fascismo que a gente vê crescer não só no Brasil, como no mundo. Então é um filme que vai ser um desafio muito grande fazer, porque eu acho que eu estou falando de um tema muito contemporâneo, que está acontecendo nesse momento, e a tendência de você não entender e não ter uma compreensão é muito grande, porque a gente está no meio do furacão ainda. Mas é um filme que eu preciso fazer, eu me sinto na responsabilidade de contribuir com o meu ofício para a gente sair desse momento que a gente está vivendo. E espero que depois que ele esteja pronto eu tenha a oportunidade de voltar aqui para a gente falar dele. Iberê, eu agradeço mais uma vez a sua vinda no programa, agradeço ao pessoal da Companhia do Filme e agradeço a você de casa que nos dá essa audiência, que interage conosco. Lembrando que o nosso programa tem como objetivo ampliar a participação cidadã. Você pode participar do nosso programa através do www.paineldacidadania.com.br ou através do WhatsApp 6199-811-4665. Estivemos aqui com Iberê Carvalho, cineasta, diretor, produtor de cinema, e a gente tentou mostrar um pouco como o cinema pode cumprir o seu papel social e transformar pessoas. A transformação das pessoas começa com cada um de nós, a gente procurando saber um pouco, construindo esse diálogo sempre e sabendo um pouco melhor dos nossos representantes e trabalhando para que a gente possa ampliar cada dia mais a nossa democracia participativa. Deixemos de ser uma democracia apenas representativa e vamos trabalhar na construção da nossa democracia participativa. Um abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.